Oi, gente, aqui é Daniel Bagdev, do Sem Mais Desculpas da Já Fui de Bike. Eu trouxe hoje minha tia Nana, Rosana Bagdev, mas assim como eu chamo ela de Nana, vocês podem chamar também. Você gosta, né, tia? Adoro, adoro, adoro. Pois é, então Nana está aqui hoje para falar da experiência dela como palestrante, colocar à nossa disposição o conteúdo das palestras dela. E ela fala muito bem sobre comunicação. No vídeo passado ela falou sobre comunicação não violenta e me veio a ideia de que casa muito com o nosso propósito aqui no Sem Mais Desculpas. Nós utilizamos a bicicleta como ferramenta para levar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Isso. A bicicleta para nós é o meio. A gente quer, na verdade, levar uma qualidade de vida melhor, melhor autoestima, melhor saúde e etc. E eu percebi na fala de minha tia no vídeo passado que a comunicação como chave para o relacionamento, e relacionamento é vida, leva esse objetivo também para as pessoas. Então eu a convidei para voltar aqui hoje, para a gente fazer esse vídeo que é gravado, mas olha a novidade, eu vou convidá-la, tia, para a gente fazer com frequência, pelo menos uma vez por semana, um vídeo ao vivo. Vou fingir que não estou gostando. Para que as pessoas possam falar sobre as questões relacionadas com a comunicação, para que você possa falar, dar opinião, conversar, certo? Certo, então, é um prazer, Dani. Como tem algumas pessoas que não devem ter visto o vídeo passado, tia, você pode falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta e depois fala sobre o que você quiser. O tema que você trouxe para esse vídeo de hoje, certo? É o mais importante. Tá. Mande ver. Ok. Então, em primeiro lugar, para mim é uma delícia estar aqui, né, convivendo com você. E quero agradecer, antes de mais nada, a turma que deu feedback naquele vídeo anterior. Eu acho isso um gesto de muita generosidade, porque ajuda a gente a melhorar e ver realmente se a gente está conseguindo atender, né, aquilo que a gente se pretende fazer. Então, falando assim, bem amplamente sobre a comunicação, ela é muito extensa, mas uma coisinha que eu queria colocar para você, Dani, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora, é que a comunicação não violenta, ela não é algo de fora para dentro. Ele é algo de dentro para fora, o que significa que nós somos não violentos por essência. Tá? Certo, e tia, eu cheguei lá e xinguei uma pessoa. Isso é uma comunicação violenta? Violenta, mas por conta de outras comunicações, que a gente chama de comunicações alienantes, que vão fazendo com que a gente perca o contato com essa comunicação não violenta. Tá, mas para eu entender, se eu chegar lá e não xingar aquela pessoa, eu posso estar sendo violento também? Também, porque você está deixando de resolver alguma coisa e guardando, né? A função da comunicação não violenta é o quê? É fazer com que as pessoas dialoguem. Eu quero um exemplo. Sim. Um exemplo de como eu posso ser violento sem estar xingando a pessoa, agredindo ela. Certo. Você está me falando que tipos de violência existe para na comunicação, além do óbvio, né? E muito bacana a sua pergunta, Dani, porque às vezes as pessoas acham assim... Isso eu ouço muito quando eu lanço meus cursos de comunicação não violenta e as pessoas dizem, eu vou assistir curso de comunicação não violenta, eu não sou uma pessoa violenta. Foi por isso que eu perguntei. Então... Isso, eu percebi sua pergunta, muito pertinente, muito legal. E é interessante que a gente comece falando por aí. A comunicação violenta, ela não é aquela comunicação só do xingamento. Às vezes você entra em mudez. Você não falar, você ignorar a pessoa, você ficar indiferente, você fechar a cara, você dar as costas para a pessoa, negar um afeto. Então, eu tô aqui na sala com Babi, de casa, e aí eu tô conversando com ela, só que ela me diz alguma coisa que me desagrada. Sim. Aí eu calo a boca, não falo mais nada, viro as costas, saio. É uma grande violência isso. Uhum. Porque como é que você acha que Babi se sente diante disso? Aí depois ela pergunta o que foi eu. Nada. Não aconteceu nada, está tudo bem. E às vezes, isso é uma comunicação violenta. Violenta. E às vezes até o não falar leva você a ter um tempo de reflexão, mas você pode ter essa reflexão por outros caminhos. E aí quando ela pergunta para você o que é que foi, você já não está nem mais com vontade de continuar aquilo, você já refletiu. O silêncio às vezes leva a gente à reflexão, mas é diferente esse silêncio que leva à reflexão da omissão. Calar-se e negar para o outro a atenção. Negar para o outro eu acho que eu entendi. Um diálogo. O silêncio, na verdade, ele pode ser uma violência ou não. Eu posso me silenciar para pensar e responder com mais calma. E eu posso, ficar de calundu. Isso. Não falo mais com você. A palavra é essa, calundu. Aí, entendi. Imagine que você esteja com a pessoa, né? E que naquele momento você percebe, o que é um pouco raro, que você não está bem. Uhum. Aí você pode chegar para a pessoa e dizer assim, poxa, me dá um tempo, eu não quero conversar agora não, para eu não falar coisas que vai te ofender.
Isso é uma coisa. Outra coisa é eu calar a boca e não responder. Exatamente, se fechar para a pessoa. Então, existem várias formas de violência. A gente entende muito violência como o quê? Você pegar uma arma, você cometer uma morte, você matar, você violentar a pessoa e tal, o próprio xingamento, bater nas pessoas, né? Mas, às vezes, o quê? Você ser indiferente, você até esquecer um detalhe importante da relação de vocês dois e que você se comprometeu com aquilo antes, sem dar nenhuma satisfação, isso é uma violência. Entendi. Bom, gente, esse assunto, né, da comunicação não violenta, ele é bem extenso. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida ainda, bota nos comentários, a gente responde na próxima semana. Como eu falei, a proposta é que minha tia esteja aqui toda semana, então não vamos esgotar esse assunto agora. O tema que você trouxe hoje, qual foi? Julgamento. Então hoje o tema é julgamento. Olha, julgamento tem sido... O que você acha de julgamento, Dani? Eu acho que é uma coisa que eu fiz a minha vida inteira e eu me sentia na obrigação de fazer, mas eu acho que depois que eu entendi, né, o que é realmente o julgamento, eu me libertei disso, viu? Pronto. As pessoas julgam normalmente? O tempo todo. O tempo todo. Inteiro. Eu julgo, você julga, nós continuamos julgando o tempo inteiro. Por que isso acontece? Eu acho que a gente aprende, né? A gente aprende desde criança, com o exemplo das outras pessoas, a gente aprende com a cultura. É uma forma da gente... Eu acho que a gente se sente mais seguro quando a gente rotula outra pessoa. Né? Mais seguro do ponto de vista de, eu não sou daquele jeito, aquele cara tá errado. Ao mesmo tempo que eu digo que a pessoa tá errada, eu tô afirmando para mim que eu estou certo. Eu acho isso. Pronto, a minha necessidade de sentir que eu estou certo me faz julgar as pessoas erradas. Você está falando de uma das comunicações alienantes, que é o julgamento moralizador, que faz com que eu sempre perceba que eu estou certo e que o outro está errado. Tá? Então, por exemplo, se eu vou repetir aquela coisa da tatuagem, que é uma coisa tão comum, né? Eu não gosto de pessoas tatuadas e, então, todo mundo que é tatuado está fora do meu time, não é? Mas só para esclarecer, você não gosta de gente tatuada, não? Eu adoro, eu só não tenho coragem de fazer em mim porque dói. Tá, então tá. Você não gosta de pessoas tatuadas, mas é só Não, isso aí é hipotético, tá? Hipotético. Eu já ia embora. Não, hipotético, não tenho nada contra, eu acho que cada um tem a sua forma de ver, né? E acho que a gente tem que respeitar. Eu tava brincando, eu sei, eu entendi, mas eu acho que cabe, né? Uma colocação aqui. Tá, mas vamos lá, eu não interrompi. Você não gosta de pessoas tatuadas. Pronto. Não gosto de pessoas tatuadas. Por que eu não gosto de pessoas tatuadas? Porque eu recebi durante toda a minha vivência informações que fazem com que eu pense daquele jeito. Tá? Por educação, pelo meio escolar que eu vivi, pela convivência com determinados amigos. Então, o que acontece? Eu tenho essa possibilidade de fazer com que meu julgamento entre em ação. Sim. E aí eu vou estratificando e vou colocando ele como uma verdade absoluta. Tia, falando sobre essa questão do julgamento, tem um exemplo que eu queria lhe trazer aqui. Eu consegui enxergar isso mais claramente porque a gente já conversou bastante sobre isso, principalmente você foi uma das pessoas que me fez enxergar isso melhor, mais recentemente. Aconteceu um caso real, matéria de TV, tá lá tá aqui no meu canal do Instagram, onde, falando rapidamente aqui, um casal jogou o carro em cima de um adolescente de 18 anos, saiu do carro, a mulher deu tapa na cara dele e o cara jogou ele no chão ainda. Filmaram isso e aí foi para as redes sociais. O adolescente diz que ele perdeu o freio e acabou fechando o carro sem querer, e que quando foi se explicar foi agredido e agrediu de volta. O casal diz que ele fingiu que ia puxar a arma da mochila para atirar neles, que eles ficaram com medo, por isso que fizeram isso. E há um tempo atrás, eu seria o primeiro a começar a dizer quem está errado é ele, quem está certo é aquele. Eu fiz um vídeo dizendo, gente, não vamos julgar porque, sabe, falei os porquês. Vamos pensar no seguinte, se tivesse acontecido comigo ou com você, como é que a gente poderia agir? E eu falei o vídeo todo em cima disso. Só que aí as pessoas assistem esse vídeo inteiro ou não, chegam lá nos comentários e fazem o quê? Daniel, concordo com você, mas o adolescente está errado, porque ele isso, porque ele aquilo, mas o casal está errado, porque, sabe? E começa aquela enxurrada de julgamento. Então isso é muito forte. Pronto. E tem uma frase, Dani, que eu acho muito pertinente, que diz que o julgamento é uma confissão de si mesmo. Como assim?
quando você julga o outro, na verdade você está falando de você, da sua perspectiva, de como você vê o mundo, de como você compreende, o que você faria no lugar daquela pessoa, entendeu? Do seu mundo, na verdade, que você está falando, porque você não tem conhecimento de causa. Então, como é que você fala de algo que você não tem conhecimento de causa? É porque você está falando do que você tem como repertório. Esse caso aí mesmo, né? A pessoa, diante da possibilidade de conhecer o fato, ela prefere ainda tecer comentários de acordo com o quê? Com o que ela acredita. Vê se você comenta essa história também. Eu, recém-casado, acho que eu tinha comprado meu primeiro carro. Aliás, não era o primeiro não, era o segundo carro, mas era bem novo ainda, estava na rua. E eu achava naquela época que ser um motorista bom era ser um motorista rápido. Eu tinha que fazer as coisas rápido, eu tinha que acelerar, tinha que fazer as manobras todas rápido. E eu me peguei numa avenida apertadinha, que não tinha muito por onde passar, por um carro que estava me fechando, mas era um cara maldoso, sabe? Eu dava seta, buzinava, ia passar e ele jogava o carro em cima de mim. Aí ele dava seta, jogava o carro em cima de novo. Eu digo, não, esse cara tá fazendo de propósito. Eu tenho certeza que ele tá olhando pelo retrovisor, tá me vendo, tá fazendo de propósito, que ele não quer que eu passe, por algum motivo. Mas eu fiquei com tanta raiva, com tanto ódio naquele momento. E quando finalmente eu consegui passar, eu tava prestes a dar uma fechada naquele carro. Até olhar pro lado e vi que era uma senhorinha, bem velhinha, atrás do volante desse jeito, que ela não tava nem enxergando pra onde ia. Mas aquilo me deu... Sabe, uma coisa assim por dentro, digo, meu Deus, eu tava aqui com tanto ódio no coração. Não ficou com vergonha, não? Fiquei com vergonha. Julgando aquela pessoa. Mas né? Isso é muito comum, Dani. Isso é muito comum. E veja, você julgou que era o quê? E quem tava do meu lado disse, rapaz, ela com certeza não tá nem lhe vendo, sabe nem que você existe. Você tá aí passando essa raiva toda. Eu já tinha xingado, eu já tinha acelerado, eu já tinha buzinado no fundo. Por quê? Porque você construiu uma história na sua mente de que você estava sendo... sofrendo uma violência consciente. Isso. Né? Que aquela pessoa fez aquilo com você propositadamente, você vê que você que justificou tudo. E o pior do julgamento é que a gente toma uma ação, ou melhor, uma reação, né? A gente tem uma atitude, tem um comportamento baseado neste julgamento que a gente faz. E o que eu tenho visto, que tem me assustado muito, é que as pessoas estão agindo muito em cima do julgamento, sem procurar fonte, sem procurar saber o que de fato aconteceu. E, às vezes, um diálogo, ele se dá todo por julgamento. Uma vez mesmo eu fui pegar um táxi, e aí eu perguntei ao rapaz assim, o senhor sabe onde é o Centro Espírita de Medrado? Aí ele disse, sei senhora, pode entrar, eu também sou espírita. Eu parei assim, eu disse, em que momento eu disse para ele que eu era espírita? Era referência... Entendi. Era a referência da... Ele já julgou que você era espírita também. Que eu era espírita. Aí eu comecei a achar que... Agora veja que coisa interessante. Porque eu achei, né? Pô, o cara tá julgando diante de uma informação. Aí ele me deu um outro papel de pessoas evangélicas, né? Um folheto. E disse, toma senhora, leia. É muito bom porque a gente precisa conhecer todas as religiões, um pouquinho de cada, para poder a gente ter... informação bastante sobre o que a gente quiser falar. Aí eu disse, poxa, o senhor está certo. Aí ele fez, senhora, como a senhora pode dizer que eu estou certo? Só quem pode dizer que eu estou certo é Deus. A senhora está me julgando. Na mesma hora ele me devolveu, né? Eu estava julgando ele, baseado em quê? Na minha concepção de que realmente, né, as pessoas... que agindo daquela forma estão agindo certo. E aí a gente começou a conversar de novo e aí ele disse algo que ele faz muito trabalho social. Eu digo, poxa, o senhor homem é bom. Ele, senhora, a senhora está me julgando de novo. Só quem pode dizer que eu sou bom... Ele estava meio sensível, viu? Nossa, foi uma corrida assim que teve um ponto quando ele perguntou algo para mim, assim, que eu tive vontade de pedir para ele parar e descer, mas eu disse, não, deixa eu seguir. Segui, cheguei em paz em casa, né? Mas... A conversa rolou de jeito assim que várias e várias vezes ele mostrou para mim que eu também estava julgando. Entendi. De uma forma assim... Sem a gente nem perceber, a gente julga. Sem nenhum malefício naquele momento. Mas isso eu estou colocando para quê? Para falar que o julgamento é uma ação orgânica. Não é algo que a gente faça por instinto, que a gente é maledicente, que a gente goste de julgar. A gente tem um cérebro que ele é dividido em 3 processadores mentais, não é? Até agora a ciência
Daqui a pouco a ciência vai descobrir que o cérebro não é trino, que vai arranjar um outro cérebro. Na verdade... Muda muitas coisas, né? Muda, né? A medicina é a ciência das verdades transitórias. Então, por aí o ovo era o vilão, né? Exatamente, o ovo era o vilão. Agora café, todo mundo deve comer ovo. Deve comer, e para mim foi ótimo, né? Maravilhoso, eu vou comer sem culpa. Aí um outro tema que eu quero falar no próximo, nosso próximo encontro é a culpa, tá? Tá. Porque agora, Dani, eu vou ser mais objetivo nessa questão do julgamento, porque ele é muito, muito sério. Esses 3 processadores mentais, nós temos o sistema reptiliano, nós temos o sistema límbico e tem o neocórtex. É no neocórtex, que é a parte racional do nosso cérebro, onde ocorre o julgamento. Por que ele faz isso? Para nos proteger. Nos proteger de acreditar em coisas que não são verdadeiras, ou que não... Esses tipos de comentários, né, que não tem fundamento. É nos proteger de acreditar em tudo que a gente vê, de acreditar em qualquer situação. A gente está sempre checando, olha, avaliando, julgando, criticando. Isso faz parte da saúde mental. Agora, é muito diferente isso de eu me colocar como proprietária da informação que meu cérebro processou. Porque, é como eu disse a você desde o início, né, e para vocês, nós temos uma comunicação alienante que faz com que a gente esqueça que a gente é compassivo, que a gente é amoroso, empático, e aí faz com que a gente fique violento. Então eu posso, naquele momento, estar sediando um julgamento que não vai me levar a uma coisa positiva, certo? Eu posso estar ali com informações que eu recebi desde pequeno, que me separa das pessoas. E se eu recebi muita informação, se eu plantei muita informação dentro de mim, eu vou ter uma ação de acordo com essas informações. Pessoas que crescem achando que é para se relacionar com todo mundo, elas crescem muito mais favoráveis a serem não violentas do que pessoas que são limitadas nos seus relacionamentos. Olha, com esse aí você fala, com aquele não fala, olhe, cuidado com isso. Porque a gente cresce também com a tendência a se autoproteger. Então, eu vou estar sempre certa. A verdade é essa. O nosso cérebro vai querer que a gente esteja sempre certo. Certo e seguro, né, do que a gente diz. Então, Dani, a gente vê muitos casos mesmo de pessoas agindo de acordo com o que elas acham que é verdade. Peraí, professora. Olha só. Então, eu entendi que eu posso fazer julgamentos que são saudáveis para mim. Eu vou fazer isso naturalmente, porque é a forma que meu cérebro funciona. Foi isso que eu entendi? O julgamento é natural. Natural. A gente não pode evitar julgar. Mas como é que eu posso saber, quando eu estou fazendo um julgamento que não vai causar nenhum tipo de problema, na verdade está me protegendo, ou quando eu estou fazendo um julgamento que vai causar algum problema e eu estou sendo violento com aquilo? Pronto. Então deixa eu esclarecer melhor essa questão que pode ter ficado também confusa para muita gente, né? Uhum. O processo do julgamento, ele é natural. Você não pode impedir julgar. Você não tem como evitar julgar. Tudo que a gente olha aqui, a gente começa a julgar. Uhum. A gente julga as pessoas naturalmente. Uhum. É um pensamento, pode-se dizer até autônomo. Eu olho algo e eu estou ali, analisando, criticando aquilo, de uma certa forma julgando. Isso é um processo normal. Uhum. Se eu tenho desenvolvido o autoconhecimento em mim, se eu tenho buscado desenvolver boas relações comigo e com o outro, é muito difícil que eu use esse julgamento de forma violenta. Ah, entendi. Então, na verdade, o problema está não em julgar. Esse julgamento vai acontecer, está no que eu vou fazer com isso. O que é que eu vou fazer com isso? Então, entendi. O que é que acontece? A gente tem que ter como parâmetro, por exemplo, o que eu vou falar vai manchar a imagem da outra pessoa. A gente tem uma responsabilidade muito grande, Dani, com a reputação ali. A gente pensa que não, mas tem. Dani, a gente tem que ter muito cuidado. Uma das coisas que a gente tem que observar é como o meu julgamento atinge o outro. De que forma? Nas minhas ações, na imagem dele perante outras pessoas. E eu tenho que perguntar para mim, o que eu tenho de subsídio realmente para ter uma informação sobre uma determinada situação é suficiente? Eu testei aquilo, eu chequei se é real, porque tem muitas pessoas que fazem uso das informações que elas mesmas processam como verdades.
Você concorda com isso? Concordo. Já fiz muito isso e se eu vacilar, eu ainda faço. A gente faz naturalmente. Isso é uma grande violência, certo? E é fruto de uma comunicação alienante, de que eu estou sempre certo. Que eu posso julgar o outro, ser o juiz do outro quando ele é diferente de mim, quando ele faz coisas diferentes de mim, quando ele faz coisas que eu não compreendo. E a relação, eu não falo nem de grandes proporções, mas a relação, de um modo geral, ela está sempre centrada no julgamento. O outro fala algo, você acha que ele falou por aquele motivo, e aí você reage. E aí eu digo a você que a reação ao julgamento que nós mesmos produzimos é que é o perigo. Entendi. Agora ficou claro, muito claro. Desculpe aí, viu? Porque você já viu que eu gosto de falar, né, Dani? Não, não tenho que desculpar não, a gente veio aqui para te ouvir mesmo. Mas ficou claro mesmo? Ficou. Vou fazer um resumo então para ver se eu entendi. Tá, ótimo, maravilha. O julgamento é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado nas relações. Ele vai acontecer, não tem como eu impedir que aconteça, mas o grande lance está em usar esse julgamento com inteligência. Eu tenho que saber o que é que eu vou fazer com ele. Primeiro, checar se eu tenho bases realmente para estar julgando aquilo com informações concretas e depois ter cuidado com as minhas reações. Exatamente. É sempre aquela pergunta, né? O que você quis dizer com isso? Eu entendi isso, é isso mesmo que você quis me dizer? Por que você fez isso? Você fez isso com que intenção? Você já tinha me falado um pouco sobre julgamento e o que você me falou que me faz entender o que você disse agora, assim, sempre jogar um pouco de dúvida. Dúvida, incerteza. Incerteza. Eu estou trazendo isso, sinto que estou trazendo uma coisa que eu já falei no primeiro vídeo, né? Porque a grande destruição das relações humanas é o julgamento. Você vê pessoas, por exemplo, você brigou com alguém, disse alguma coisa que você foi assim... impulsivo. Sim. Disse algo e depois você se arrependeu daquilo. Uhum. E aí você quer falar com aquela pessoa, dizer para aquela pessoa que você se arrependeu. Só que a outra pessoa já está, né, cristalizada naquilo, na sua intenção, e pode ver essa sua intenção sua como algo que não é real, que não é justa. Você tem que realmente buscar entender por que aquela pessoa está vendo daquele jeito, né? Não é, você não quer também fazer as pazes, então vamos ficar assim mesmo. Você não quer voltar atrás, então fica nisso. Ou então você mesmo vê a pessoa se afastar, a pessoa está lá também sofrendo, é uma outra situação, ela está sofrendo com o que você disse, mas ela quer fazer as pazes com você. E às vezes vocês não fazem as pazes porque os dois estão pensando coisas que é puro julgamento, né? Por si só, pelo que ele pensa, ele entende. E aí, o perigo de tudo isso é o que a gente chama, né, de você ter uma ação encadeada, baseada num pressuposto. Conta aquela história lá da sua vizinha das mesas. Pois é, aquilo ali é um exemplo perfeito. Eu tinha dado para o exemplo do que seria uma comunicação violenta, né, que é o julgamento. E o não violento é você conferir. Uhum. Mas eu ganhei a mesa com as cadeiras para colocar na frente da minha casa. A vizinha que lhe deu. A vizinha me doou aquelas mesas e cadeiras, né? Uhum. Era dela, não queria mais. É porque ela fechou um negócio que ela tinha e aí saiu doando para quem tinha espaço na frente da porta para colocar. E eu tenho um espaço grande e aí ela me doou essa mesa e as cadeiras e o todo. Uhum. E aí lá um dia meu filho estava ensaiando brigar, ele estava com 9 anos na época, nunca bateu em ninguém na escola, porque eu dizia para ele que violência gera violência. E o pessoal começou a reclamar dele, né, que ele não era macho. É outro tema também. Ensaiando brigar quer dizer, ele estava querendo aprender a brigar. Aprender a brigar com o vizinho, né, da mesma idade. Uhum. Aí o vizinho, ninguém te respeita porque você dialoga, você tem que bater. E ele, mas minha mãe idade disse mais ou menos? 9 anos. 9 anos. Aí ele disse, mas minha mãe disse que violência gera violência. E nada, rapaz. Estão dizendo que você não bate, que você é frouxo. Né? Homem, tem hora que dá uma peninha de homem, viu? Porque o homem recebe uma carga muito violenta para ser violento. E o que é que aconteceu? Ele disse,
olhou para ele e disse, meu filho, né, olhou para o amigo e disse, então como é que eu faço? Você me ajuda? Você me treina aí para eu bater? Aí ele disse, vamos agora é um detalhe, sua mãe vai na minha casa reclamar? Não. E a sua vai na minha? Não. Então se comprometeram as mães não saberem, né? E aí começaram aquela briga de gato, parecendo gato assim, se unhando. E aí a vizinha, que tinha doado a mesa e as cadeiras, olhou, viu aquilo e aí correu para separar os dois. E nessa corrida que ela deu, ela... tomou umas porradas. Nossa, chegou em casa à noite, quando eu estava em casa, né, que eu cheguei do trabalho, aí ela mostrou o peito todo cheio de hematoma. Meu Deus. Toda vermelha, toda arranhada. Aí ela disse, olhe para aqui, Roy. Eu disse, o que foi isso que aconteceu? Eu pensei que ela tinha brigado com um ladrão na rua, alguma coisa assim. Ela disse, seu filho. Eu disse, meu filho? Sim, seu filho inventou de brigar com um amigo dele aí. E eu fui desapartar. E olha aqui o que aconteceu comigo. Aí eu olhei para ele e disse, meu filho. Aí ele, tia, você estava lá? Nem lembrava. Nem vê, né? Quando a gente entra na violência, né? A gente fica cego, não é isso? Aí ele disse, poxa, você estava lá? Eu não tinha visto você. Ele disse, pois é, eu estava e apanhei como que é de vocês. Aí ele disse, ô tia, me perdoe. E ele voltou para o canto dele, todo cabisbaixo. Ela saiu toda enfesada. A gente encerrou aquilo ali para depois eu conversar com ele, né? E ele compreendeu direitinho o que é a violência gera violência. E aí quando foi no dia seguinte, que a gente está lá dentro de casa, a casa ela é espelhada, né? Então tem aquele reveste-filme, a gente vê as coisas durante o dia de dentro para fora, né? E aí a gente tá vendo a vizinha com a cara muito enfesada, com o marido arrancando, levando a mesa, as cadeiras, o todo, levando tudo. Tudo que ela lhe deu, ela tava tomando de volta. Tomando de volta. Aí eu disse, meu filho, olha para aí. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, a violência. Ele, poxa, ela tá levando tudo de volta. Eu digo, está. Ele disse, mãe, fazer o quê, né? Poxa, ela quer levar de volta. Você não disse que quem toma de volta o que emprestou fica corcunda? Eu disse, e ela precisa saber disso. Ela vai ficar corcunda. E aí eu fui. De repente eu parei, né? Pensei assim, aí eu fui lá. Abri a porta. Quando eu abri, ela me olhou com o olho arregalado e disse, você está aí, meu amor? A casa toda fechada, pensei que não tinha ninguém em casa. Olhe, eu estou pegando aqui a mesa, as cadeiras e o todo emprestados, porque hoje é meu aniversário e eu me comportei muito mal, não ia fazer festa, tô aqui com a maior raiva. Olha a cara dela fechada, o motivo que era. Ela estava brigando com o marido, porque ela não queria aquela festa. E por que ela não queria aquela festa? Depois eu fui saber que é porque ela não tinha material suficiente, ela não estava a fim de fazer aquele esforço que ela estava fazendo ali, pegando as mesas, todas que ela podia disponibilizar do condomínio. Foi um almoço improvisado de última hora e que levou ela a ficar daquele jeito. E eu entendendo que era o quê? Ela tá zangada com vocês. Com a gente. Então, Dani, se a gente não apura, aí eu ia ter agora, eu ia agir, né? Eu ia dizer, não, traga de volta não. A gente não apura, imagine. Quero mais não. Eu ia perder a mesa, as cadeiras e o todo, né? Ia ficar uma situação estranha com a vizinha. Né? Claro. Ia brigar com ela, por quê? Por um mal entendido. E isso é tão comum. E tem sido causas de mortes. Causa das pessoas chegarem e acharem que não tem jeito e querer resolver de qualquer forma. Tem até não sei se aqui eu posso falar assim, uma linguagenzinha um pouquinho... né? Mas tem uma historinha de Seu Lunga. Você conhece Seu Lunga? Seu Lunga, claro. Pois é. Seu Lunga, ele tem muito essa coisa do julgamento, né? E uma vez ele precisou de um martelo emprestado. E o pessoal... Para quem não sabe, gente, Seu Lunga, ele é um alagoano... Era, né? Ele é falecido, um alagoano. E que um homem muito sisudo, de pouca fala... e que inspirou aquele quadro do Saraiva, do Zorra Total. Tá calminho agora? Agora tô. Lembra? Sim, lembro. Pois é. Então ele precisou de um martelo emprestado e alguém disse que um tal do Marcelo tinha esse martelo para emprestar para ele. E aí, quando ele ia caminhando para pegar o martelo emprestado, alguém falou assim, Seu Lunga, não vá não,
Não vá não, porque o Marcelo disse que as pessoas pegam o martelo, as coisas dele e não devolvem. Ele, não, mas não estava falando comigo isso. Eu nunca peguei nada dele e não devolvi. Não era comigo isso não, é com vocês aí. E saiu caminhando para casa de Marcelo. No meio do caminho, ele começou a fazer as avaliações que a gente chama de inferências, né? Uhum. Sabe aquela frase, conversando com meus botões? Sim. Ele foi conversando com os botões dele, aí ele foi dizendo assim, Marcelo, claro que não estava falando comigo, eu nunca peguei nada emprestado dele e não devolvi. Ah, peraí, tenho sim, tenho aquela porcaria daquele macaco do carro que ele deixou comigo e eu não consegui mais devolver para ele porque ele só andava viajando, então ele está falando de mim. Isso foi indireta que ele colocou para chegar até os meus ouvidos. Que cara malandro, desrespeitoso. E aí se deparou na porta de Marcelo e bateu com bastante força, né? Agora ele já estava aí com aquela carga total, né? E aí quando o Marcelo abriu, era um grande amigo dele. Então abriu sorrindo, né? Recebeu ele receptivamente assim. E aí ele, sim, Lunga, fala. Aí ele, olhe, pegue seu martelo. Sabe o que vai fazer, né? Enfim. E aí ia se destruir uma amizade. Tudo bem que é uma história, mas assim, a gente pode relacionar com muita coisa que a gente faz, né? Muita coisa, Dani, muita coisa. Quantas vezes eu já me peguei assim falando pra mim mesmo, olha, eu vou ter paciência, eu não vou falar isso, eu não vou falar isso, eu não vou falar isso. Aí quando a pessoa abre a porta, eu falo. Aquilo, né, que eu disse que eu não ia falar. Isso. Digo, não, eu vou escutar, eu vou respirar, eu vou procurar saber o que está acontecendo. Quando a pessoa aparece, você descarrega. Pronto. Às vezes você consegue ouvir a primeira frase. Isso. Aí já descarrega em seguida. Ô, Dani, aí eu acho que a gente precisa, sabe, associar ao julgamento a humildade. Ou seja, se eu tenho realmente essa possibilidade de julgar as coisas, né, sem controle, muito controle disso, eu preciso aprender a pedir desculpas à pessoa quando eu ainda consegui conter a ação, né, aquele comportamento e dizer para a pessoa, não era bem isso. Eu essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Exatamente, se você tem essa dificuldade. Agora, no final do ano, a gente voltando lá de Pirajuí, a gente foi para o Mar Grande. Sim. Tava eu, Babi e um amigo nosso chamado Clauber pedalando. E Babi tá muito acostumada a pedalar comigo na rua, então, no meu julgamento, ela tem uma boa sintonia com os meus gestos, sinais, ela já entende bem. Sim. Só que Babi, apesar disso ser verdade mesmo, às vezes ela também tá muito distraída. E quando tem uma outra pessoa para conversar, para bater papo, aí já foi, né? A gente tá pedalando e ela pererê, conversando. Só que nessa brincadeira eu passei na frente dela. E por uma questão de já está combinado e também eu achar mais seguro, eu sempre vou atrás, porque eu vou afastando os carros, vou me comunicando com os motoristas, eu vou conduzindo ela, na verdade, né? Nesse momento que por algum motivo ela freou, eu passei na frente, logo à frente eu reduzi e fiz sinal para ela passar de novo. Ela disse que não tinha visto esse sinal, e aí eu entrei no posto de gasolina e tinha pouco espaço para eu sair de novo. Só que ela seguiu. Quando ela me viu entrando e saindo do posto de gasolina, ela começou a gritar, tipo, o que você está fazendo e tal. Eu, na verdade, eu vou explicar depois, na verdade, o que se passou dentro de mim, né? Eu comecei a gritar a ela. Eu digo, poxa, Babi, não é possível, pelo amor de Deus, você está distraído, você não está prestando atenção no que está acontecendo, não sei o quê. Aí ela virou para Cláudia e disse, mas Cláudia, eu não entendi nada, eu só vi ele entrando, eu fui atrás dele porque eu estou seguindo ele. Quando, na verdade, eu deveria estar atrás, né? Eu digo, não, que loucura, como é que ela está me seguindo se eu deveria estar atrás e tal? Aí ela foi mais na frente, eu vi que ela ficou muito chateada, fechou a cara, ficou de cara fechada mesmo. E Cláudia veio, Daniel, não precisava você ter gritado desse jeito e tal. Aí eu disse, eu vou lá falar com ela. Aí eu fui lá na frente, cheguei disso a gente pedalando, imagina. Gente pedalando. Aí eu cheguei do lado dela e disse, ô baby, olha só, eu queria lhe pedir desculpa e explicar a minha relação ali atrás. Eu tinha certeza absoluta que você tinha visto o gesto que eu fiz. Eu tinha certeza absoluta que você tinha que entender esse gesto que eu fiz, porque você está comigo na rua o tempo inteiro. E não entenda como crítica não, mas eu acho que você às vezes fica muito distraída na rua. Mas o que me levou a ficar nervoso e acabar se descarregando em cima de você foi que pelos seus gritos atrás, eu achei que você ia cair. E no final das contas, se você caísse, a culpa seria minha. Aí ela disse assim, culpa sua não, porque eu cuido da minha vida, eu sei me proteger, não sei o quê. Pronto, vocês entraram na defensiva. Mas aí eu disse, não, a culpa seria minha sim, porque eu levei você a entrar num lugar que não deveria. Achei que você tinha visto. Na verdade, foi uma grande confusão. Mas assim,
quando eu terminei, eu disse assim, ó, eu só queria que você entendesse que eu não estou reclamando não, eu estou dizendo só que eu me exaltei, elevei a voz, lhe gritei quando não deveria, porque eu fiquei com medo de você cair. E eu me senti culpado, entendeu? Mas isso é uma coisa rara. Eu, às vezes, deixo para fazer isso muito tempo depois. Pois é. Demora para cair a ficha, eu dizer assim, poxa, eu tenho que ir lá explicar para a pessoa porque eu tive aquela reação, entendeu? Sim. E precisa, Dani, às vezes explicar. Precisa. E aí você falou uma coisa aí na sua narrativa aí que foi certeza absoluta, não foi? Certeza absoluta. Aí eu pergunto a você. A gente julga e cria uma verdade que a gente toma como absoluta. A verdade, ela existe, mas ela não pode ser considerada isolada do contexto, isolada das coisas, porque ela deixa de ser uma verdade, ela passa a ser uma imposição. Tem uma imagem que usam muito em treinamentos, que é um 6 e alguém dizendo, isso é um 9, e o outro, isso é um 6, você já viu? Ah, sim. Pois é, não é? Entendi. Isso uma pessoa ficou meio chateada porque achou que queria dizer que não existe verdade. Que aquilo ali deve ser um número mesmo. Sim, que seja 6 ou que seja 9, quem fez o 6 ou 9 sabe o que fez. Então existe uma verdade, não existe? Existe. Mas a possibilidade do outro perceber aquilo diferente do que eu fiz. Por exemplo, eu coloquei um 6. Mas você do outro lado está vendo o quê? Um 9. Um 9. Então, essa possibilidade de você ver com um 9, não é que aquele 6 vai se transformar num 9, mas vai me flexibilizar para dialogar com você, para dizer, de fato, do seu ponto de vista, do seu lado, pela sua... Esse exemplo é perfeito. Pois perfeito. pelo seu contexto. Você desenha um 6 aqui, se a pessoa está do outro lado, ela enxerga de lá para cá um 9. A não ser que ela 9. tenha aquela condição de dizer, não, se eu me colocar no ponto de vista dele, vai ser um 6. Né? Só que às vezes as pessoas... O que acontece? Julgam com base no que enxerga. Quem vê o 9 vai ter o ponto de vista de que é o 9. Quem fez o 6, que fez realmente o 6, quer também garantir que aquilo é uma verdade absoluta. Entendeu? Então não interessa se a verdade é absoluta. O que interessa é que a verdade ela não tem como não contemplar outras possibilidades que existem. Aquele 6 é um 6, sim. Mas o fato de você conseguir ver com um 9 precisa fazer comigo, que fez um 6, entender que outras pessoas podem perceber de outra forma. Entendi. E eu não tenho como estar colocando aquilo como verdade absoluta. No seu ponto de vista, que está do outro lado aí, isso é um 9, sim. Eu estou entendendo que você está vendo como um 9, mas vem aqui para o meu lado. E foi eu que fiz, olha, é o 6. Essa é a coisa que a gente precisa. Vai virar folha de papel e dizer assim, ó, meu amigo, aqui, ó, vira folha de papel. É um 6, tá vendo? Pois é. Porque também se a gente não tiver nada pelo que se pautar, não vai existir verdade, não é? E o que a gente está falando aqui do julgamento não é de verdade. A gente está falando da minha percepção sobre as coisas. Entendi. Que é uma comunicação violenta. Eu percebo aquilo daquele jeito porque eu fui educado daquele jeito. Então, para mim, aquilo é uma verdade. Tá? E se for diferente do que eu penso, tá errado. Se for igual ao que eu penso, que bacana, tá certo. Então, é esse julgamento que a gente está falando e que a gente tem visto causar muitos transtornos. A pessoa fala uma coisa com a intenção, o outro entende de outro jeito, e não fica só nisso aí, a gente quer agir em cima disso. E aí, como parar, cessar esse processo? Primeiro, aquilo que eu falei, né? Jogar dúvida na sua certeza. Sim. Então, será que é isso mesmo? Será que eu vi certo? Segundo, é você realmente buscar enxergar, flexibilizar para enxergar o ponto de vista do outro. Sim. Mesmo você achando que você estava certo, ele viu de outra forma também. E não querer transformar aquilo numa verdade absoluta. E o lance que você falou da humildade também, né? Da humildade, Dani. A gente fala tanto em humildade, eu tenho visto na... Eu ainda sou uma pessoa pouco humilde, sabia, tia? Tem que melhorar nisso. Mas por que a gente liga a humildade com a humilhação? Né? Ela tem uma raiz muito próxima, mas são coisas diferentes. Humilhado é o que a pessoa pode sofrer, uma humilhação. Mas isso não torna você humilde. Né? Humilde não tem nada a ver com humilhação. Humilde é a pessoa que enxerga a coisa de forma mais simples, que é capaz de reconhecer
que não compreendeu aquilo totalmente, não sentir vergonha, tá? Não sentir culpa também porque errou, pedir ajuda, Escutar, né? escutar principalmente e dar chance do outro Um dos falar. maiores problemas que eu tenho é esse. Quando eu tenho certeza que uma coisa é uma coisa e eu tô vendo que a pessoa quer me dizer uma coisa diferente, eu, ao invés de estar escutando ela tá falando e eu tô pensando já na resposta que eu vou dar para ela para dizer que eu tô certo. E aí não ouve. Eu me pego fazendo isso o tempo inteiro. E é falta de humildade. Falta de Humildade para ouvir, para dizer assim, olha, eu posso achar que eu tô certo, mas peraí, deixa eu escutar. E humildade. Eu tomo 1 a 0 direto por causa disso. Porra, toda vez me estrepo por causa disso aí. Mas é verdade. Então é interessante que a gente confira, né? Que esteja sempre conferindo, principalmente quando a gente se sentir no impulso de tomar uma ação. Será que o que eu vi é o que eu vi mesmo? Será que o que o outro falou é o que ele queria ter dito? Bora ver isso aí, conferir. Então a gente faz exercícios muito nesse sentido para mostrar que a gente age muito de acordo com nossas crenças. O que não é errado, sabe, Dani? A gente ter crenças, a gente ter juízo de valor em relação às coisas. São as nossas idiosincrasias, né? Cada pessoa é uma pessoa. Mas a gente não pode esquecer que o outro está ali também, que a gente precisa dele para se desenvolver. Então, larga o julgamento de lado, esse julgamento precipitado que não tem embasamento. O único embasamento que tem é a nossa experiência de vida, né? Olhar e saber o que está acontecendo. Estou frisando muito nisso porque eu tenho visto muitos casos mesmo, de falta de entendimento, por uma palavra dita e compreendida de outra forma. O outro toma uma atitude completamente diferente. A gente vê todo dia esses casos. Todos os dias. Ontem, Babi estava me falando uma coisa que eu achei fantástico e eu acho que cabe aqui. Aí você comenta, tá? Ela estava me dizendo que um psiquiatra bem famoso, ele estava dizendo que ele receita para todo mundo, inclusive para os pacientes dele, dar esmola pro mendigo. Eu digo, não. O cara é idiota, velho. O cara é psiquiatra e ele está dizendo que... Aí Babi disse, mas calma, escute. A teoria dele é a seguinte, que isso não é em benefício do mendigo. E a palavra mendigo não foi escolhida à toa. Ele fala para dar esmola realmente para aquela pessoa que você vê que precisa de verdade. Por isso que ele usou a palavra mendigo. Não é simplesmente uma pessoa que chegou, pediu alguma coisa, você vai dar, isso não vai resolver. E o segundo ponto, esse ato, esse exercício de dar esmola para o mendigo, ele diz, não é para ajudar um mendigo propriamente. Você vai ajudar, mas é para você. E o que vai mudar em você é justamente essa questão do julgamento. Porque Babi estava dizendo, Daniel, eu mudei a minha forma de enxergar isso depois que eu vi ele explicando. Quando a gente julga que um mendigo só deve receber comida e água, a gente está equiparando essa pessoa a um animal. Os animais conseguem sobreviver apenas fazendo xixi, cocô, dormindo, comendo e bebendo água. Os animais conseguem sobreviver assim, mas o ser humano não consegue. Então aquela pessoa que está ali, a gente julga que ela vai comprar drogas, a gente julga que ela vai comprar álcool, a gente não sabe o histórico dela, não sabe como ela chegou ali. E ele diz mais uma coisa, e se aquela pessoa que você está dando dinheiro sair comprar álcool ou drogas, você não deve julgar, porque o seu patrão julga o que você vai fazer com o seu salário. Perfeito, eu concordo plenamente. Aí Babi dizendo assim, porra, Daniel, quer dizer, em uma coisa pequena, de esmola ao mendigo, ele está colocando um mundo de conhecimento, entendeu? Quer dizer, no fim das contas, ele não está dizendo para você dar esmola pro mendigo de verdade. É um exercício para você parar de julgar outra pessoa. Isso. Entendeu? É uma metáfora, né? Um negócio sensacional. É uma metáfora, e até que seja uma verdade. Eu também penso desse jeito. Se o cara vai usar o dinheiro que recebe para comprar o que a gente acha que não deve, né? Pra gente é o que não deve. E para ele é o que ele precisa naquele momento para até sobreviver. Então ele diz assim, se você quer ajudar um mendigo, dê o que você vai dar para ele, que é o dinheiro, e deixa ele decidir o que ele vai fazer com aquilo. Se ele comprar droga ou álcool, não é problema seu, você está ajudando. Agora, a partir do momento que você nega o dinheiro e diz que só vai dar comida e água, você pode estar negando ali uma oportunidade da pessoa comprar uma calça, comprar uma cueca, comprar um desodorante, o que ela quiser. Né? Muitas vezes aquela pessoa não tem nem condição de lhe dizer o que ela quer, porque a gente não sabe. Às vezes é comida mesmo, né? Às vezes é comida mesmo. É comida mesmo. Mas não é o que você quer dar, né? Isso, exatamente. E às vezes eles mesmos têm a lógica deles lá. Eles... Aí, esse tipo, eu falei dessa coisa desse psiquiatra porque ele foi atacado por muitos. Por pensar desse jeito. Por pensar desse jeito e por dizer que ele faz isso como psiquiatra. Porque assim, aí se sente atacado quem?
aquela pessoa que sai com a Kombi distribuindo sopa, se sente atacado, ou então eu estou fazendo errado em dar comida para as pessoas que estão com fome na rua. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele, na verdade, não está pensando na sopa que você está dando, ele está pensando no julgamento que você está fazendo. É só um exercício. Entendeu? Isso. E essa coisa de quando a gente faz para o outro, a gente é feliz, as pessoas vivem isso, sabem disso, né? E isso é uma realidade, tanto assim que a gente consegue ainda fazer coisas boas pelo outro. Até o não julgar é uma coisa muito boa que a gente faz pelo outro. Apurar é um princípio que a gente deveria praticar. Muitas guerras, muitas situações de conflitos não chegariam a acontecer se realmente você apurasse, né, a realidade Então, em vez de julgar. Eu posso dizer que o antídoto para esse julgamento nocivo é a dúvida? A dúvida, exatamente, perfeito. Então duvide o tempo inteiro. Duvide quando você não tem assim fundamento e você quer atuar em cima daquilo. Duvide que você está com a verdade absoluta, total ali, né? Veja realmente de fato o que está acontecendo. Entendi. Não Tá se bom, coloque, tia. porque um dos piores, uma forma muito assim agressiva é a gente se colocar como juiz do outro. Entendi. Mais alguma coisa? Bem, dizer que é um prazer, não é? Um prazer sempre estar aqui. A gente se sente assim, eu gostaria muito de ouvir as pessoas, né, de elas perguntarem como você está fazendo, Dani, conversando. E na verdade eu gosto de conversar. Entendi. Já percebi, vamos conversar muito aqui. Gente, por favor, coloquem já as dúvidas que vocês tiverem, não só apenas sobre esse assunto desse vídeo, como que vocês quiserem que seja tratado nos próximos. Você pode colocar uma situação, explicar alguma coisa que aconteceu e que você não sabe como resolver, e a gente vai tratar disso nos próximos vídeos. Então já pode colocar nos comentários aqui. Os próximos, talvez ainda não seja possível fazer ao vivo, que a gente ainda vai testar, mas em breve você vai poder se comunicar ao vivo aqui e ouvir suas respostas. Vai ser muito bom. Vai ser legal, né? Vai ser muito bom. De repente eu vou ouvir respostas também, né? Olha, e Nana tá aqui hoje porque as pessoas comentaram no último vídeo, pediram para ela voltar, disseram que gostaram, então é muito importante que vocês comentem aí o que vocês acham. Esse projeto está no começo ainda e a gente precisa da opinião de vocês. Tem muita coisa. Para saber para onde é que a gente vai, né? Às vezes eu fico assim falando e vejo, poxa, eu gostaria de estar falando de uma outra coisa. Tá, e o tema do próximo, já sabe? Tem um tema que eu acho que tem tudo a ver também com a violência, né? E a seção da violência, que é a gente compreender nossas necessidades. O que é que precisa para a gente saber de fato o que a gente quer? E por que a gente é impedido de saber o que a gente quer? Existe sim toda uma comunicação alienante impedindo a gente de conhecer nossas necessidades, não valorizar. Só para ter um exemplo disso, como é isso, né? Uma colega minha, ela tinha uma moça ajudando ela e a moça pegava a cadeira, tirava do chão e colocava em cima da mesa. E ela ficava com a raiva, a moça fazendo a faxina, né? Ela com a raiva daquilo, E aí o que ela fez? O que você acha que ela fez? Gritou com a moça? Não, ela era muito carinhosa. Jogou a cadeira no chão? Não, uma pessoa muito... Não foi violenta com a pessoa de jeito nenhum. Mas o que você imagina que ela fez? Nem tenho ideia. A gente poderia até dizer, ela falou para a pessoa, não bota a cadeira em cima da mesa, não é? Mas ela não fez isso. Não, ela disse para a moça assim, não faça isso não. Aí a moça, por quê? Você vê que são realidades diferentes, né? Para você, aquilo é uma falta de higiene. Para a moça, não. E aí, o que ela fez? Ela disse, não, por que a senhora não quer que eu bote as cadeiras em cima da mesa? Ela disse, minha filha, é porque você está fazendo muito esforço. Ela, nada, é minha academia, é minha academia. E aí, continuou. Agora, por que ela não fez isso? Porque ela achou que aquilo era uma necessidade muito, muito boba. Que era dela, que ela era neurótica. Aí vem a gente se desqualificando, entendeu? Achando que a gente não merece, que... Tá chegando no ponto. Pronto. Então, a gente vai cuidar disso. De quê? De quê? Da culpa, né? Da culpa. Você não tinha falado ainda o que era. Então, próximo tema é culpa, tá, gente? Já mandem suas perguntas, suas situações pra gente poder tratar aqui com Nana, certo? Tia, eu tô muito feliz, viu? Gostei muito desse nosso segundo encontro. Vamos pro próximo. Vamos.
Obrigada, Dani. Obrigada, turma. Eu já lhe disse como é que a gente se despede aqui? Já fui de bike. Já fui de bike, é isso aí. Tchau, gente.